Oi pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui do escritório Bruno Augusto Advogados. Eu sou a doutora Flávia, eu sou especialista em Direito Empresarial aqui do escritório e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto relacionado a esse tema, que se você não sabe nada sobre isso, espero que você possa aprender um pouco mais aqui hoje com a gente e que desperte seu interesse sobre esse assunto que é muito importante, muito interessante para que você que tem bens a proteger. E aqueles que já têm alguma noção sobre o assunto, que mandem suas perguntas para que eu possa ir respondendo e auxiliar vocês a realmente aprender um pouco mais sobre esse assunto. E o assunto de hoje, como vocês sabem, né, que está no flyer, é holding familiar. Então eu vou começar explicando mais ou menos o que é isso, para que aqueles que não sabem nada sobre o assunto possam ter uma introdução. E a holding familiar era uma ferramenta utilizada para proteger o patrimônio e também preparar o planejamento sucessório. Vou explicar um pouco mais sobre o que é o planejamento sucessório também. Mas seria basicamente como usar uma empresa, um CNPJ, para cuidar do CPF de cada familiar e proteger os bens dessa família para gerações posteriores. Ou seja, a holding é uma empresa criada para controlar e administrar os bens, o patrimônio das pessoas pertencentes a essa família. E no mundo corporativo, os grupos estabelecem holdings para unir suas forças e criar uma estrutura específica para gerenciar uma empresa ou até mesmo uma grande variedade de atividades. E na família, da mesma forma, a holding familiar é criada para administrar os bens e ativos financeiros também dessa família. Participações em empresas, casas, carros, investimentos, tudo pode ser protegido pela holding familiar. Então, ao invés de unir vários sócios nesse propósito, nós reunimos os membros de uma família. O objetivo da holding, na verdade, são vários, né? São várias as vantagens de se formar uma holding familiar. Mas o objetivo principal é proteger os ativos dos familiares, aqueles ativos já conquistados, contra dívidas futuras. E também proteger novos ativos que venham a ser incorporados depois nessa holding. Então, se um membro da família acaba contraindo uma dívida, esse bem ele não pode ser alcançado de certa forma, porque o bem não vai estar no nome da pessoa física, mas vai ser protegido pela empresa. Além disso, reduz muito a carga tributária, porque com a constituição de uma sociedade empresária, todo o patrimônio da pessoa física ou do grupo familiar é integralizado no capital social da holding familiar. Então, posteriormente, as cotas sociais ou ações da sociedade podem ser transferidas aos herdeiros mediante uma cláusula de doação. E cada quinhão hereditário fica estabelecido de acordo com a vontade das partes que já foi organizado anteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens de se ter uma holding familiar, e a primeira é a sucessão. Talvez nem todo mundo seja familiarizado com esse termo, então eu vou explicar um pouco também. Quando uma pessoa vem a óbito e tem bens em seu nome, é preciso que seja realizado um inventário, que pode ser feito extrajudicialmente no cartório ou às vezes é necessário ser feito judicialmente, para que esse patrimônio pertencente à pessoa que faleceu seja dividido entre os herdeiros. Esse processo de inventário é um pouco demorado e é bastante custoso. Então, por outro lado, para aqueles que são adeptos da holding familiar, não sofrem esse ponto, pois a empresa não morre. As cotas do integrante falecido apenas serão transferidas para os herdeiros, conforme planejado anteriormente também. Então, vocês podem ver que a holding ela oferece esse planejamento, né, contra os eventos futuros, contra qualquer fortuito. A segunda vantagem grande da holding é que, por se tratar de uma pessoa jurídica, os impostos são diferenciados. Então, a gente tem um planejamento tributário diferenciado também. Por exemplo, na forma convencional, essa família, integrante da eventual holding, ela tem rendimentos e ativos que serão taxados no caso de pessoa física. Quando falamos de pessoa jurídica, os impostos e as taxas acabam sendo bastante menores, bastante inferiores em relação àqueles que recairiam sobre a pessoa física. Então, porque o titular do bem, do direito, é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Dessa forma, a família acaba mantendo e até aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo em virtude do imposto que ela deixa de pagar. E esse dinheiro que seria destinado aos impostos, ele vai rendendo e pode ser utilizado em outros investimentos, né, assim, multiplicando o seu patrimônio incontáveis vezes. Atualmente, as faixas de cobrança do imposto de renda, elas podem atingir até 27,5%, enquanto que a holding familiar fica no limite de aproximadamente 11%. Então, se você tem um imposto de 15%, imposto pessoa física, imposto de renda,
a holding dentro da empresa, você vai ter um imposto de 6%. Então, vocês podem ver que na questão tributária, a holding é com certeza muito mais vantajosa. Outro ponto importante sobre a holding, outra vantagem muito específica é os litígios, processos, problemas, embrólios. Quando você centraliza a gestão de bens, você evita que os divórcios, que processos afetem diretamente nos seus negócios pessoais. Então, porque quando você tem uma holding familiar, a palavra-chave, de novo, é o planejamento. Então, a participação de cada um já acontece de uma forma muito mais clara. A divisão dos bens já vai estar planejada, programada muito antes de acontecer um eventual falecimento, um divórcio. Cada um já sabe exatamente as suas cotas, com o que vai ficar e é desnecessário discussão em relação a isso, porque vai estar muito claro no próprio contrato social, no próprio documento de instituição da holding. Então, vantagens, você evita litígios, você evita problemas não só judiciais, mas até problemas emocionais no seu círculo familiar. Porque a gente sabe que qualquer processo que surja, principalmente entre familiares, acaba causando muitos problemas, muitos desafetos, muitos maus psicológicos, emocionais que você pode evitar também com a instituição da holding. Uma outra vantagem importante é que a holding familiar, por ser uma empresa diferenciada, não ser uma empresa comum, ela não vai sofrer falência. Então, em seu formato puro, a holding familiar não pode sofrer falência, ela não está sujeita a esse evento. Então, para a preservação do patrimônio, isso transforma-se em uma grande vantagem para os herdeiros, porque vão saber que realmente aquele patrimônio está seguro. Então, assim, resumindo tudo que eu falei aqui, a holding é uma ferramenta para proteger os seus bens, para planejar o que fica com cada um. É uma forma de unir a família num propósito maior também e economizar dinheiro, que todo mundo quer economizar dinheiro, e planejar o seu futuro de uma forma conversada, de uma forma muito bem protegida pela lei. Nada que é feito dentro de uma holding é ilegal ou é uma manobra. Isso é realmente uma ferramenta que o ordenamento jurídico nos dá para que possamos proteger os nossos bens, para que possamos unir forças, como se fala corporativamente em relação às holdings, mas unir forças familiares para a preservação do bem. Então, a pergunta do evento é se a holding familiar é para você. Quando que eu posso recomendar uma holding familiar? Quanto mais bens ou mais membros da família você tem, mais recomendado é realizar essa holding. Porque os membros da família, eles podem discordar. Mas quando você tem tudo escrito, você tem tudo combinado, você tem tudo conversado, claro, com o auxílio dos advogados, tudo fica bem. E se você tem muitos bens também, você pode tanto transferir bens que você já tem para ser integralizado na holding, ou você pode comprar também bens diretamente da holding, que já é uma outra forma de economizar no imposto, porque tudo por CNPJ, por pessoa jurídica, você compra em valores menores, com menos impostos do que a pessoa física vai pagar. Então, se o seu patrimônio for grande, se você tiver diversidade de patrimônio, se você tem muitos membros da família, eu recomendo que você agora busque um advogado especialista nessa área para que possa criar uma holding, proteger a sua família, proteger os bens de vocês, não só para essa família presente, mas para gerações futuras. E dessa forma, os bens são concentrados em uma empresa familiar, garantem a segurança do patrimônio e garantem que esse patrimônio também vai estar à disposição da família quando for necessário. E uma coisa muito importante é que estar em uma holding familiar não te impede de ter os seus próprios propriedades, seus bens particulares também. O que você quer que seja protegido pela holding, você vai integralizar na sua holding, você vai comprar direto da holding, você vai fazer essa transferência do bem, mas nada te impede de ter seus bens particulares também. Só que nesse caso, seus bens particulares vão precisar passar por um processo de inventário quando do falecimento, mas nada te impede. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém mandou alguma pergunta sobre o assunto. Por enquanto, não. Mas algumas curiosidades que eu posso trazer sobre a holding também, alguma dúvida que eu já tive de pesquisar sobre isso. Se eu posso transferir um bem que eu já tenho para dentro da holding. Se eu preciso comprar diretamente pela holding, pelo CNPJ, ou se eu posso transferir
um bem particular para a holding no momento que eu criar essa empresa? A resposta clara é sim. E o imposto é bem menor do que se você transferir um bem de uma pessoa física para outra pessoa física. Então, quando eu, como pessoa física, faço a compra de um imóvel e quero transferir para a holding, eu também vou pagar um imposto um pouco menor. Então, não existem desvantagens visíveis para a holding familiar. É claro que vai exigir um pouco mais de atenção à legislação, um pouco mais de planejamento e de organização, como qualquer empresa. É necessário ter um contador, é necessário ter um advogado para que te ajude a gerir, a fazer a gestão dessa empresa. Mas as vantagens não são só momentâneas, mas se perpetuam por gerações. Então, se você tem algum desejo de saber mais sobre o assunto, ou se você já sabe que a holding é para você e você quer dar início nisso, por favor, procure advogados especialistas para que possam te ajudar a fazer um negócio seguro, fazer um negócio bem certo. Eu tenho certeza que só serão vantagens para sua família. E é claro, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês também em qualquer coisa. O Dr. Bruno perguntou aqui se a holding paga menos imposto. A holding paga muito menos imposto, né? Como eu comentei algumas vezes. Enquanto a pessoa física, ela paga um imposto de renda que pode atingir até 27,5%. A holding, como uma empresa, vai pagar um imposto de 9%, aproximadamente. Então, as vantagens são incontáveis. Recomendo que vocês possam buscar saber um pouco mais e, de novo, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês possam ter sobre o assunto. E recomendo que, se você é uma pessoa que tem uma família grande ou que tem alguns bens e você quer que eles sejam protegidos e perpetuados, não só por essa geração, mas por gerações futuras, a holding é sim para você. Agradeço pela participação de todos e fiquem ligados para mais eventos do Bruno Augusto Advogados.